vamos falar um pouquinho sobre dificuldade de aprendizagem. O que será essa dificuldade de aprendizagem, né? E como podemos controlar? Então, assim, os profissionais, né, da área de educação, eles precisam lidar com os alunos que apresentam os mais diversos históricos, certo? Por isso, é importante encontrar metodologias que se encaixem, né, com o perfil de cada um dos estudantes. Entretanto, alguns dos alunos eles podem apresentar dificuldades de aprendizagem pela não adaptação aos métodos pedagógicos. Vamos entender um pouquinho o que seria essa dificuldade de aprendizagem, como podemos identificá-la e como a escola ela pode lidar com esse assunto. A dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada com inúmeros fatores, tais como a metodologia utilizada, os métodos pedagógicos, o ambiente físico e até mesmo motivos relacionados com o próprio aluno e o seu contexto de vida. O termo se refere a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender devido a uma barreira que pode ser cultural, cognitiva ou até mesmo emocional. Por se tratar de questões psicopedagógicas, as dificuldades de aprendizagem elas podem ser resolvidas no ambiente escolar. E o que será, já que falamos um pouquinho sobre a dificuldade de aprendizagem, o que será um distúrbio de aprendizagem, que é diferente? Dificuldade de aprendizagem não é a mesma coisa que distúrbio de aprendizagem. Os transtornos relacionados ao processo de aprendizagem estão entre as dificuldades de aprendizagem que o aluno pode manifestar. Entretanto, corresponde a um padrão muito abaixo da expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para determinada, no caso, etapa escolar. Os distúrbios de aprendizagem estão relacionados a problemas que não decorrem de causas educativas. Isso significa que, mesmo após uma mudança na abordagem educacional do professor, o aluno ele continua tendo essas queixas, certo? Ele ainda continua tendo esse problema, né? Esse problema de aprendizagem, tá? Então, assim, nesse caso, né, os sintomas apontam para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, que determinará quais são as causas da dificuldade em questão. Essas dificuldades são pontuais e específicas, caracterizadas, né, pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas a algum comportamento, a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Porém, é arriscado falar somente em uma causa, né, biológica. Frequentemente, alunos que apresentam sintomas relativos a problemas de atenção, ansiedade ou agitação desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar e não assim unicamente por razões de ordem fisiológicas. Quais será então, né, os principais distúrbios de aprendizagem? Vamos ver alguns exemplos, né, de transtorno de aprendizagem mais conhecidos, que é a dislexia, certo? A dislexia, os alunos que enfrentam esse distúrbio apresentam tipicamente uma dificuldade de leitura. É muito comum eles apresentam, né, mais de 2 milhões de casos relacionados por ano no nosso Brasil, né, no Brasil, referente à dislexia. E a disgrafia? A disgrafia, os alunos que enfrentam esse distúrbio apresentam dificuldades na escrita, certo? Eles têm grande dificuldade
né, em escrever. Isso inclui principalmente erros de ortografia, como trocar ou omitir, ou acrescentar, ou trocar, no caso, letras, certo? E descalculia. Os alunos que enfrentam esse distúrbio, né, são afetados principalmente em sua relação com a matemática, tá? Portanto, os sinais envolvem dificuldade em organizar, classificar e realizar operações com números. A dislalia. Os alunos que enfrentam esse distúrbio demonstram dificuldades na fala, tá? Eles podem ter alterações na formação, né, normal dos órgãos fonadores, dificultando a produção de certos sons da língua. Além desses que eu falei, temos também a desortografia. Os alunos que apresentam, né, que enfrentam esse distúrbio de desortografia, geralmente também são afetados pela dislexia, ainda que se relacione à linguagem escrita. A desortografia é mais ampla do que a disgrafia. Pode envolver desde a falta de vontade de escrever até a dificuldade em fazer, no caso, juntar orações. E também temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os alunos que enfrentam esse distúrbio apresentam baixa concentração. Esse distúrbio apresenta inquietude, né, impulsividade. Foi constatado que uma das causas do TDAH é genética e que há implicações neurológicas. O TDAH já é conhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, como um transtorno legítimo. E como será, gente, que nós poderemos fazer para diagnosticar os distúrbios de aprendizagem, esses que eu citei, certo? Antes de lançar qualquer possibilidade de diagnóstico de distúrbio, é preciso que o aluno ele passe por uma avaliação. Essa avaliação deve ser especializada com profissionais da área, certo? Essa equipe é uma equipe multidisciplinar, deve incluir médicos, especialmente neurologistas, além de psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e até mesmo fonoaudiólogos. Essa é uma medida indispensável, pois a realização de avaliações superficiais tem causado um aumento no número de crianças e adolescentes que são desnecessariamente submetidos a tratamentos medicamentosos, tá? E qual seria o papel da escola diante da dificuldade de aprendizagem desses alunos? Então, para identificar de algum possível dificuldade de aprendizagem, o papel do professor é fundamental. É de suma importância o papel do profissional, do professor, certo? Afinal, ele tem contato diário, né, com o aluno, está ali, né, durante a semana, né, com o seu aluno, além de ter fácil acesso aos grupos que o cercam, tá? Família, amigos e outros professores. A rotina da escola, realização de tarefas em grupos, simulados e outras atividades. Também é muito propício, né, para identificar queixas dos alunos que podem apontar ou não para casos de dificuldade de aprendizagem. Também é papel da instituição promover maior integração do aluno com o restante da comunidade escolar. Vale a pena reforçar que a integração ela não ocorra. Assim, o próprio isolamento pode dar margem a uma queda de desempenho do aluno, quando não tem essa integração, certo? Não por causa das dificuldades em si, mas devido à desmotivação existente, né? E à frustração com a vida escolar. Finalmente, também é papel da escola, por meio da figura do professor, adaptar. A escola tem esse papel de adaptar a metodologia de ensino para ajudar o aluno, não apenas em relação à adoção de práticas ou instrumentos, né, para contornar as dificuldades de aprendizagem. Na realidade, é necessário buscar a inovação da sala de aula, integrando atividades lúdicas, né, e adotando ferramentas tecnológicas de apoio ao ensino, por exemplo, né? Então, o objetivo é estimular o aluno de uma forma despretensiosa, né, e a desafiar, no caso, sua concepção sobre as suas próprias limitações.
Então, isso foi um pouquinho sobre o que seria dificuldade de aprendizagem e o que seria também um distúrbio, né, de aprendizagem.